Vocês estão bom? Muito bem. Retomando os velhos hábitos, é importante que eu me comunique com os senhores da mesma maneira que eu fiz quando as situações eram relacionadas à oposição. Se eu tive coragem para vir a público e demonstrar a sujeira do outro lado, eu tenho que ser homem suficiente para falar das coisas erradas que naturalmente acontecem por parte de pessoas que estiveram ou que estão do meu lado. Eu passei e estou passando um momento muito delicado e naturalmente vocês compreendem isso. Ontem eu fiz uma live e não tinha a menor intenção, mas sob nenhuma circunstância, de vir a público novamente me comunicar com os senhores. Entretanto, são 5 anos de luta, são 5 anos de batalha, são 5 anos de decisões coerentes, de alguns erros, de alguns equívocos, de alguns arrependimentos, de muitos acertos. Mas nessa altura, eu não posso, sob nenhuma circunstância, deixar a minha credibilidade ser colocada em xeque por gente que se diz do meu próprio grupo. Algumas das decisões que eu tomei foi baseada no sentimento da coletividade ou das pessoas que estavam próximas trabalhando a política junto comigo. E dentro dessas decisões é óbvio que nunca predominou exclusivamente a minha vontade. Eu colocava o meu ponto de vista, ouvia os demais e pautava a minha decisão conforme o sentimento coletivo. Uma dessas decisões, hoje eu vejo que foi a decisão mais errada que eu tomei na minha vida. Mas eu preciso aprender a conviver com ela. Eu sou responsável pelos meus atos. E se em um sistema político nós desejamos a democracia, naturalmente eu ouvi e vou continuar ouvindo as pessoas que me cercam e que me apoiam politicamente. E as que não apoiam também. Mas a decisão final sempre cabe a cada um de nós. Ninguém é obrigado a fazer aquilo que não quer. O fato é, sem mais delongas e sem muito imbróglio, acerca da minha situação, vocês bem sabem o que aconteceu e como está. O que acontece é que o caldeirão está fervilhando agora com os egos inflamados, com a vaidade e com o interesse de ascenderem a uma posição a qual não foi trabalhada para isso. Eu explico. Quando eu fui eleito, eu disse ontem, para quem não acompanhou a live, não está no Facebook, porque eu acabei compartilhando um vídeo e o YouTube não permitiu que subisse para o YouTube. Mas está aí no meu Instagram. Eu procurei, sim, e eu conversei com quase todos os vereadores. Eu, na condição de prefeito eleito, eu tenho que dialogar com o Legislativo. E como eu tinha uma base, naturalmente, eu apoio essa base. Então, sim, era do meu desejo que eu conseguisse retribuir a Rafael, a Divino, a Nenzão ou a Dedei, pessoas que foram eleitas junto aos nossos partidos, que algum deles ascendesse à posição de presidente da Câmara, para dar mais fluidez ao trabalho que nós pretendíamos entregar a vocês. Não era para fazer conchavo como foi feito do prefeito anterior com a então presidenta, vou colocar dessa forma, ou ao outro boneco, a outra marionete, que hoje se diz presidente ainda da Câmara. A intenção não era essa. A intenção era devolver às pessoas que foram leais a mim a lealdade que eles sempre me direcionaram. E nesse contexto eu conversei primeiro com a nossa base e expliquei, em especial para o vereador Leila Milton, por que eu não poderia apoiá-lo em detrimento aos demais. E é muito claro, ele foi um dos últimos que chegou no nosso grupo. E eu precisava ser justo com aqueles que tinham chegado primeiro. Por isso eu disse a ele que se fosse para eles comporem, que eles conversassem entre si, mas que o Rafael tinha anseio de ser presidente e o Divino também. O Nenzão nunca se colocou
receptivo nesse sentido. Para ele, se ele tivesse como presidente, se ele não tivesse como presidente, a intenção dele é ajudar. Então tivemos essa conversa e eu deixei isso muito claro para todos. Posteriormente, eu conversei com os vereadores da oposição, os que não foram eleitos pela nossa base, com Rafael, com Pedro, com Luiz Fernando, e não conversei com Nena e com o Everton, e eu já disse isso ontem, não vou ficar aqui repetindo. Muito bem. Houve uma movimentação e começou a sair conversinha daqui, conversinha dali, que o Thiago mandou ameaçar o fulano, que o Thiago fez isso, que o Thiago fez aquilo. Eu pedi desculpas ao Divino e ao Rafael e disse de maneira muito clara que eu não iria intervir nessa decisão. Que eles entendessem, mas que essa decisão deveria ser tomada por eles. Que eu já tinha externado a minha vontade, mas eu não poderia permitir que a minha imagem fosse vinculada e que pessoas de caráter e conduta desprezível estivesse pegando aquilo que eu falei, a sinceridade que eu entrego e utilizando ela para me jogar contra outras pessoas que eu não tenho problema. Traduzindo em miúdos, estavam pegando conversa minha, levando até o Nena, dizendo que eu falei que ia acabar com a vida do Nena, que eu sou isso, que eu sou aquilo e etc. Muito bem, então para que não existisse isso, eu tirei o pé e falei, vocês resolvam. O que acontecer para mim, tá tudo certo. Se qualquer um dos que foram eleitos forem alçados presidente da Câmara, eu vou dialogar com qualquer um da mesma maneira que eu dialogaria com o Divino, com o Rafael ou qualquer outra pessoa mais próxima a mim. Então eu resolvi me retrair e deixar que essa decisão fosse tomada por eles. Muito bem. Passado todo o contexto, eu vejo algumas articulações que eu reprovo, mas eu me mantenho dentro do meu espaço. Se pessoas querem agir de uma maneira que eu não aprovo, se essa maneira não estiver me afetando ou não estiver afetando a coletividade, eu não tenho por que intervir. Se a pessoa começa a utilizar de subterfúgios e isso que está sendo feito começa a manchar aquilo que eu carrego, aí sim eu preciso intervir e é exatamente por isso que eu estou fazendo essa transmissão hoje. Então, seja Chico, seja Francisco, se eu critiquei Pedro, se eu critiquei Nelson, se eu critiquei políticos, eu não vou deixar de criticar quem tiver do lado de cá. Para mim não vale tudo na política. Eu não caminhei o quanto eu caminhei para me submeter agora a movimentações e a dinheiro sujo. Se tem quem aceite, eu não aceitei, eu não aceitaria e eu não aceitarei. Sob nenhuma circunstância. Por vontade de deputado, de partido, eu quero que se lixe. A vontade do deputado, a vontade do partido, o interesse do grupo não está acima dos meus princípios. Eu não me vendi, eu não me corrompi e não seria agora que eu faria. Então, para quem ainda está tendo a atitude de pegar telefone e ligar para a gente da nossa base para falar que eu estou apoiando o Nena, pensem muito bem antes de fazê-lo, porque eu, para vir e dar detalhes do que vocês estão fazendo, eu não pensarei a segunda vez. Então eu estou dando um aviso aqui para vocês, que eu não estou tomando posição, mas eu entendo perfeitamente a posição do Rafael, que vocês estão fazendo uma pressão absurda. Eu entendo perfeitamente e apoio a posição do Divino, que vocês estão fazendo uma pressão absurda, e apoio. Querem o poder? Tudo bem, eu também quero, mas para fazer o bem. O poder pelo poder ou o poder pelo dinheiro eu não quero e eu não permito. Então não usem o meu nome, depois de tudo que eu fiz, para poder me colocar nesse joguinho sujo. Se o médico, junto com o advogado dele, junto com o advogado lá, sabe, aquele que gosta, o Barnabé, que dá entrevista para a Rede Globo, agora aceitaram se alinhar, aceitaram não, né? Sempre estiveram se alinhando ao coronel lá da Volta Grande, que tem dinheiro sujo para comprar pessoas, para comprar parlamentares. Eu não me alinho, eu não aprovo, eu não farei. Então, se o Nena tiver que subir, que ele suba e sucesso para ele. É o que eu desejo. Se fosse o Rafael que estivesse disputando lá e pedindo meu apoio, pedindo para eu vir gravar um vídeo em apoio a ele, Thiago, eu quero ser presidente da Câmara, você me apoia? Eu faria sem hesitar. O Divino também, porque eu sei que não tem
vier sujo por trás de nenhum dos dois. Agora, se vocês querem chegar à prefeitura à base de alianças, com o médico que está disposto a fazer aliança com Deus e com o diabo, vocês façam o que bem entender, mas não tentem me manipular. Não achem que eu vou ser joguete na mão de vocês. Não pensem que eu tenho medo de força de partido, de deputado, porque eu estou me lixando para isso. Eu tenho um nome a zelar. E eu sou bem recebido aonde eu chego exatamente por isso. Querem continuar nessa pocilga, fazendo conchavos com Deus e com o diabo para poder chegar ao poder? Vocês sigam esse caminho. Eu não sigo. Eu vim até aqui limpo, sem mancha. Então pensem muito bem antes de pegar o telefone, de ligar para a gente que eu respeito e que me respeita, para falar que eu sou o problema, que eu estou apoiando o outro lado. Que eu estou aqui, no meu espaço, no meu luto, pelo crime que foi cometido contra mim, contra minha família. Querem fazer essa piadinha de mau gosto? Ah, mas o fulano é... Não, para mim não tem mais, nem meio mais. É para caminhar certo? Contem comigo. É para fazer joguinho sujo? Façam vocês. Mas não coloquem o meu nome no meio dessa podridão. Respeitem. Gente vagabunda emitindo documento falso em nome de partido que nós conduzimos. Emitiram nota no nome do União Brasil e direcionaram para o Rafael e para o Divino, sem assinatura. Porcos imundos, vagabundos. Não foi ninguém do União Brasil que escreveu aquilo. E se tiver sido, eu faço questão de deixar a União Brasil para quem quer trabalhar com ele dessa maneira. Mas não foi. Um documento sem logo, sem assinatura. O presidente da União Brasil nessa cidade aqui é o José Carlos de Mello. E ele não faria isso sem me comunicar. E não viria uma nota dessa, da estadual ou da federal, sem que antes nós tivéssemos conhecimento. Então esses porcos imundos, que agora estão com medo, esse médico que aproveitou dos votos do Nena para tentar ser eleito, agora articulando pelas costas dele. Se ele enxerga honra nisso, eu não enxergo. Botando um advogadozinho de porta de cadeia, os advogadozinhos de porta de cadeia, para ficar conduzindo essa podridão. E gente que eu acreditei, ainda acreditando nisso e esperando o meu apoio, e eu acordo já com a notícia, se bem que eu não acordei agora, tá, pessoal? Só para deixar claro, eu não sou a pessoa que fica acordando 8 horas, 10 horas da manhã, não. Mas essa informação me chegou agora. Que eu... o problema é o Tiago que tá... Não. Se o Rafael quiser apoiar, tá tudo certo. Não sou pai do Rafael. Se o Divino quiser apoiar, tá tudo certo. A única coisa que vai acontecer é que eles perderão o meu respeito político. Simples assim. Simples assim. Eu repeti o nome do Rafael milhares de vezes. Eu aconselhei, eu ouvi conselhos. Eu fiz toda a força do mundo para trazer o Divino, porque eu acredito no caráter e na hombridade dele. Exatamente por isso. Agora eles ficam tentando me jogar contra eles e eles contra mim, porque eu não quero participar disso, porque eu não vou ser idiota, joguete na mão do coronel da Volta Grande, porque o dinheiro sujo dele não me comprou e não me compraria e não me comprará. Aí usam de uma desculpinha, vão atrás de outro parlamentar que pousa aí de santinho, que saiu aí falando que eu falei mal de outra pessoa porque eu fui sincero, olhando no olho dele, dizendo exatamente aquilo que eu pensava, distorcendo tudo que eu estava falando, para jogar pessoas umas contra as outras. Se ele aceita fazer parte disso, problema é dele. E olha que eu já acreditei nessa pessoa e já falei o nome dela por diversas vezes em transmissões que eu fiz. Errei e errei demais. E é com os erros que eu cometi que eu vou continuar aprendendo. Mas esse erro, tenho certeza que eu não cometerei. Não me envolvo, não me envolverei. Se eles quiserem colocar o Everton de prefeito, que eles coloquem. Mas não com meu apoio.
Se o grupo político de lá decidiu que o Nena vai ser o presidente da Câmara e vai subir a prefeitura, que assim seja. Agora, se parte do nosso grupo acha que eu tenho que me submeter a baixar a cabeça para o coronel da Volta Grande, para o advogadinho articulador de porta de cadeia, capacho do cabelos grisalhos, do demônio de cabelos grisalhos, vocês estão muito enganados. Eu fui muito franco, muito direto. Quando o grupo, Thiago, tem que formatar essa aliança. Tem, então tá bom. 3 condições. Não se abandona, não dá as costas para quem te apoiou. Palavra tem que ser cumprida. E acima de tudo, se essa pessoa se aproximar, seja por qualquer motivo, eu estou fora. Então eu não estou mentindo. Em momento algum eu abri a boca para contar mentira. Eu fui sincero, eu fui franco desde o primeiro momento. E não seria agora que, mas se não for ele, vai ser o Nena. Deixa ser o Nena, eu não tenho nada contra o Nena. Se o Nena estivesse fazendo esse joguinho para subir, eu viria a público para colocar a minha posição. Agora, infelizmente, está saindo do lado de cá. E gente ainda tendo o desserviço para ligar para a nossa base. É o Thiago. É o Thiago que... Não é o Thiago, não. São vocês que querem o poder pelo poder. Volto para minha apicultura, encontro um novo ofício, continuo quebrando a minha cabeça para tentar encontrar um caminho, mas eu não vou colocar a minha dignidade à venda. O meu espírito, a minha essência, ela não é negociável. Ele não é negociável. Foi assim que eu comecei a caminhar e é assim que eu vou continuar caminhando até o meu último suspiro, mantendo-me fiel às minhas convicções, mantendo-me fiel à minha fé, mantendo-me fiel à minha família, para que eu possa olhar nos olhos dos meus filhos e dizer a eles: nós somos vencedores. O vídeo que eu compartilhei ontem do Cortella, que o YouTube não permite que eu suba, deixa muito claro a hora que ele mostra naquela corrida que o espanhol empurrou o queniano porque o queniano achou que a corrida tinha acabado. E eles perguntam para o espanhol: o que você fez? E ele: o quê? Eu não fiz nada. Para ele era inconcebível ganhar uma corrida, ganhar uma prova daquela maneira. E para mim também é inconcebível ascender ao poder por esses subterfúgios. Eu tenho vergonha de agir dessa forma. Se tem gente que não tem, não é problema meu. Mas não me tragam para essa pocilga. Eu não dei autorização, eu não dei procuração para absolutamente ninguém falar em meu nome. Me perdoem mais uma vez a maneira exaltada de falar, mas esse sou eu. A última coisa que eu queria é estar fazendo comunicação agora. Minha esposa acabou de buscar o boletim do meu filho. Eu ainda tenho compromissos a cumprir, com prestação de serviço que ainda me ajudam financeiramente. Mas eu preciso dar uma pausa nos meus afazeres, deixar novamente dar atenção para o meu filho, para vir a público dizer a vocês: se parte do lado de cá quiser começar a me difamar agora, que eles pensem muito bem, porque se eles não me conheceram ainda, eu vou dar o gostinho para eles me conhecer. Se eu não aceitei isso de Pedro, de Nelson, dessa corja maligna, tenho certeza que não vai ser de gente que caminhou do nosso lado que eu vou aceitar. Muito pelo contrário. Fiquem todos com Deus.